Bom, boa tarde. Obrigada aqui por ficarem para assistir. Sei que sábado à tarde não deve ser fácil, depois de tanto conteúdo. Mas o que eu queria partilhar aqui com vocês é um pouco sobre o talento brasileiro lá fora. Espera aí, vamos voltar aqui. Isso aqui é meio rápido, a gente tem que se adaptar aqui, espera aí. Bom, é esse, chegou. Vou ter um tempinho aqui para adaptar. Então, o que eu vou falar é sobre a criatividade brasileira lá fora. E lá fora eu estou dizendo em vários lugares, né, do mundo. E o que eu queria era dividir um pouco a minha experiência, mas não só isso, trazer outras vozes aqui que pudessem falar um pouco sobre a importância e sobre como as pessoas veem a criatividade brasileira em tantos outros lugares, né? Então, muito rapidamente, eu vou me apresentar. Bom, eu trabalhei 10 anos no mercado de São Paulo, fiquei em grandes agências, trabalhei por muito tempo aqui. E depois de 10 anos, eu queria muito ir para algum outro lugar. Assim, eu sempre tive uma vontade de trabalhar fora. Não sei se é uma coisa que algumas pessoas daqui partilham do mesmo sonho, mas eu não tive uma oportunidade de estudar fora, né, numa época que talvez fosse mais fácil do que o trabalho, mas a verdade é que o trabalho que a gente faz abre muitas portas para a gente. Assim, há muita, muita vontade e muita oportunidade para talento brasileiro ir para fora. Então, eu era diretora de arte, já estava aqui há 10 anos, e comecei a tentar encontrar, assim, como que eu posso ir para algum outro lugar. E foi muito interessante, porque Lisboa, na época, a gente está falando de 2007, tinham muitos brasileiros trabalhando lá. Eu não era, assim, pró no inglês, na verdade, eu comecei a estudar inglês bem tarde na minha vida. Então, eu acabei me mudando para Portugal, na época, quando encontrei um trabalho, e eu fui como diretora de arte plena para sênior. E o que acontece muito, e muitas vezes, é que você muda, né, de um país para o outro e acaba dando um passo para trás para depois dar um passo para frente. Então, é muito comum. Eu lembro que eu fui ganhando menos. Eu lembro que, na época, meu pai não entendia, mas, enfim, fui para Portugal. Acabei ficando 9 anos numa agência, e que para o mercado até brasileiro, na época, você ficar 9 anos numa mesma agência é muito tempo. Eu acabei entrando como diretora de arte e saí como diretora criativa executiva. E depois disso eu fui para Chicago e acabei ficando 3 anos em Chicago. Vou falar um pouco sobre essa experiência, porque eu acho que pode ajudar muita gente, de repente, a entender melhor quando uma proposta vem do mercado em que você não é tão familiarizado, como era o caso. E depois de 3 anos em Chicago, eu acabei recebendo uma proposta para ir para o Japão, para ir para a Saatchi Insat Tóquio. Fui para o Japão, fiquei lá 2 anos e 10 meses. E fui depois, voltei para os Estados Unidos para me juntar à Ikikoi de Portland. Eu dividi essa apresentação nos aprendizados que eu tive em cada um desses lugares, e é isso que eu vou dividir um pouco com vocês. E, ao mesmo tempo, também pedir para outras pessoas que estão fazendo uma carreira brilhante lá fora, para que elas também pudessem se unir, né, nessa apresentação e trazer alguns insights para vocês. Então, como eu disse, assim, a gente tem algumas vozes que vão se juntar a essa apresentação, e são todas as pessoas que eu me cruzei em algum momento na carreira e que estão fazendo um trabalho absurdamente incrível. Assim. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei em fazer essa apresentação é, ok, será que as pessoas do Brasil têm noção de quanto que o talento brasileiro é valorizado lá fora, né? Então, eu fui num desses fóruns americanos, que, querendo ou não, os Estados Unidos é ainda um mercado de expressão, um mercado que os brasileiros pensam, né, de repente, esse é o mercado que eu quero ir trabalhar. E eu fui nesses fóruns, e aí é engraçado que tinha um bem recente falando por que os brasileiros estão dominando as agências, né, nos Estados Unidos. E é muito interessante as coisas que eles falam. Então, tinha um americano comentando sobre... Eles jogam, é como se fosse futebol, eles jogam bonito, né? Que o que eles trazem para a publicidade é esse otimismo, um trabalho duro, né? Mas, ao mesmo tempo, é divertido. Assim. E muita gente fala sobre como a gente consegue criar comunidade. Assim, os brasileiros se ajudam lá fora imensamente, e isso é muito reconhecido. Outra coisa que eles falaram é... Poxa, eu, quando trabalhei com brasileiros, me deixaram com inveja, né? Então, eu acho que brasileiro lá fora, assim, num contexto de uma agência com muitos estrangeiros e com muitos americanos, eles acabam, assim, criando uma competiçãozinha, assim. E é uma coisa que os americanos falam, caramba, quando você tem um brasileiro, você vê que a coisa é, assim, tem uma paixão, tem um sangue nos olhos, assim.
E uma outra coisa assim, que é engraçado, que às vezes você encontra muita gente em outros mercados que ainda pensam, eu estou fazendo publicidade porque eu não consegui fazer outra coisa na vida, ou porque eu queria fazer arte, mas eu acabei em publicidade. E eles olham muito como os brasileiros. Não, o brasileiro, essa é a paixão, assim, eles querem ser criativos e são criativos nisso. Então, muito legal, assim, só para vocês saberem, tem muito espaço para brasileiro. E aí eu fui perguntar para uma pessoa que é... Não sei se vocês estão familiarizados com a Susan Creedle, mas foi uma pessoa com quem eu me cruzei na carreira. Se vocês assistiram Mad Men, a Peg foi inspirada nela. Ela foi uma das mulheres que realmente abriram mesmo o cenário internacional para outras mulheres, e sempre numa carreira assim, de ascensão e de posição assim, de muita expressão. E ela contratou muitos brasileiros, trabalhou com muitos brasileiros. E eu fui perguntar para ela, por que você acha que existe, né, espaço para talento brasileiro com tantas outras pessoas que você pode contratar no mundo? Ela contratou muito brasileiro, muitas vezes, para cargos de liderança. Vamos ver o que ela fala. I think it's an incredible time to be a Brazilian in advertising and marketing. I sometimes wish I was Brazilian. I am surrounded by brilliant talent that is coming from Brazil. And that's a huge network that is there to support you. So if you are doing great work in Brazil and you want to explore the rest of the world, know that you are going to be in good company and supportive company. It's been exciting to see what the Brazilian community has brought to our industry, and I can specifically speak to FCB. The talent that has come through our agency that started in Brazil has moved us forward. It is, there's a passion, there's a creativity, a love for craft, a work ethic that is unsurpassed. So just know that the world is waiting on you, and there's no reason to leave beautiful Brazil if you don't want to, but know that you'll be welcomed with open arms around the world. Thanks for making us better. Então, se você for pensar, o que eu queria abrir essa apresentação dizendo, existe um mundo de possibilidades. Eu não vou falar só dos Estados Unidos, que eu acho que acaba sendo um mercado, né, que as pessoas pensam mais, mas existe mesmo um mundo inteiro de possibilidades. A gente tem brasileiros fazendo um trabalho incrível, muitos encargos de liderança em cada país que você puder imaginar. Então, eu dividi um pouco aqui os aprendizados e fui convidando outras pessoas para falarem também. Então, o primeiro aprendizado, né, que eu tirei... Então, quando eu saí, depois de 10 anos no Brasil, fui para Portugal, e aí eu pensei, poxa, não vai ser um choque para mim, né? A gente fala a mesma língua, meio que... né, a gente acaba pensando que você vai chegar e as coisas vão ser muito parecidas com o Brasil. Então, eu não me preparei muito mentalmente. Eu cheguei lá e falei, bom, a gente fala português, vai ser tudo certo. Então, é muito engraçado que... foi um tremendo choque para mim, porque não é uma coisa... Quando você muda para um outro país, você tem que pensar que o contexto inteiro mudou. E eu me lembro que eu tinha um redator português que dublava comigo, e eu lembro que, em algum momento, ele percebeu ali, né, que a gente estava tentando se entender, e ele falou, Luciana, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te mostrar. A gente fala a mesma língua, mas vocês têm o samba e a gente tem o fado. Então, por aí, você já vê que a gente é completamente diferente. Então, foi muito interessante assim, você perceber que, culturalmente, Portugal tem uma coisa mais saudosista, tem uma coisa até um pouco mais tristonha, às vezes, bonito, mas é diferente do Brasil, daquela alegria. Então, eu chegava no brainstorm, trazendo aquelas ideias, assim, um pouco com um tom brasileiro demais, e você tem que entender a cultura do país, você tem que entender que você vai criar ali comunicação para uma cultura completamente diferente. Então, eu não me preparei muito para isso, e acabei pensando, poxa... Isso é vai ser uma continuação de trabalhar no Brasil. E foi um período de adaptação em Portugal que demorou um tempo, engraçado, agora comparando com outros países, demorou mais tempo em Portugal do que em outros países que, de repente, tinham uma cultura muito mais diferente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, em termos de aprendizado, você tem que deixar mesmo as expectativas no Brasil. Então, quando você for para um mercado novo, você tem que levar o aprendizado do Brasil, mas tentar ir com assim, a mente completamente aberta, porque os processos vão ser diferentes, porque o jeito de criar vai ser diferente, e você vai ter que ali se adaptar, e que é um exercício maravilhoso.
E aí eu perguntei para uma outra pessoa, que vocês devem conhecer, ele passou até muito mais tempo no mercado do Brasil do que eu, Rafael Risuto, tem feito um trabalho incrível, passou um tempo no Oriente Médio, agora está nos Estados Unidos. Eu perguntei para ele, o que você acha ali que é o maior problema de adaptação quando um brasileiro vai trabalhar num mercado diferente? Ele está falando pelos Estados Unidos, porque é onde ele está agora há mais tempo, mas é interessante também entender que é sobre as mesmas coisas. Deixar as expectativas no Brasil talvez seja dos primeiros passos. Uma das maiores dificuldades que o brasileiro encontra vindo para cá é a falta de paciência. É achar que o pace do Brasil é tão rápido, né? Você produz muito no Brasil. Você faz campanhas, bota ideia na rua muito rápido. Aqui o processo é mais longo e mais burocrático, mas ao mesmo tempo é maior, né? As coisas aqui nos Estados Unidos acontecem de uma forma maior, mais grandiosa, com maiores budgets, né? Aí tem mais oversight, tem mais gente, mais stakeholders, como eles falam aqui. Mas eu acho isso. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que isso, se você souber administrar essa falta de paciência, é um super trunfo para o brasileiro, né? Porque a gente acaba achando caminhos mais diferentes, mais inusitados para fazer as ideias irem para a rua, ou a gente tem sempre aquele amigo que tem uma produtora, ou a gente sempre consegue arrumar um jeito de produzir da melhor forma o trabalho. A gente é muito resourceful, como eles falam aqui, né? Por isso que brasileiro está em alta, né? Eu acho que... Acho não, eu tenho quase certeza que todas as agências aqui nos Estados Unidos têm brasileiro, né? Muitas delas na liderança. Porque eu acho que esse jeito, essa vontade de fazer ajuda bastante, e ao mesmo tempo, se você não souber administrar, você se fica frustrado muito rápido, né? Tipo, eu acho que é um business de resiliência, né? Você tem que ter paciência e usar isso a seu favor, né? É isso. Bom, então acho que esse primeiro passo não vamos comparar, dependente do mercado que você for. Eu usei o meu exemplo como Lisboa, ele está usando essa falta de paciência que às vezes os brasileiros têm nos Estados Unidos, porque a gente produz muito mais rápido aqui no Brasil do que você produz lá fora. Então as pessoas ficam achando, estou colocando na pasta, e já começa a ficar com essa impaciência. Por quê? Porque a gente está comparando. Então o primeiro aprendizado é não comparar, né? É ir de cabeça aberta, ir de mente aberta para uma experiência mesmo diferente. Bom, então depois de passar 9 anos, um tempão, muito mais do que eu pensei que eu pudesse passar num país, né? Eu acabei recebendo uma proposta para ir para Chicago, na Léo Burnet, que é o headquarters da agência que eu estava trabalhando em Lisboa. Então, quando eu cheguei em Chicago, assim, foi o primeiro desafio natural, que foi começar a trabalhar em inglês, né? Então, muitas pessoas que são muito incríveis e corajosas acabam, às vezes, saindo do Brasil e vão direto para o mercado americano. Eu tive ali um tempo quentinho em Portugal, falando a mesma língua, mas, de repente, fui para um mercado que, assim, inglês. E aí foi, assim, realmente um desafio de você entender que você vai ter uma fadiga, assim, linguística muito poderosa no final de um dia. Por quê? Porque no começo você começa a traduzir muita coisa na sua cabeça, né? Então, e aí você vai checar 10 vezes, você vai escrever um e-mail que vai demorar 3 minutos, acaba demorando 15 minutos, porque você escreve, checa de novo, vê de novo. Então, assim, é todo um trabalho de tentar fazer o seu cérebro falar, não, ele vai ter que começar a entender que é assim que é a minha vida, né? Então, é um desafio grande. Dizem que quando você começa a sonhar em inglês, é que a coisa já andou direito. Mas eu tive esse choque, e eu acho que esse é o primeiro de muita gente, principalmente quando sai direto do Brasil. E eu fui perguntar para a Ângela. A Ângela estava aqui no mercado há muito tempo. Ela foi para Singapura há uns anos atrás. E começa a trabalhar em inglês o tempo todo. E como que ela lidou com esse desafio mental. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui a pedido da Lu para dividir um dos desafios que eu encontrei quando eu saí do Brasil para trabalhar fora. Eu estou aqui em Singapura, estou aqui no aeroporto, estou para embarcar para Shanghai, trabalho no Meta, estou aqui há 5 anos e certamente um dos primeiros desafios que você encontra é a língua.
gasta muita energia do seu cérebro processar em inglês ou em outra língua 24 horas do seu dia. E não é, isso vai além do escritório, não é só sobre as reuniões em inglês, e-mails em inglês, você vai ao mercado, você tem que processar em outra língua. Você vai fechar o contrato de sua casa, é tudo outra língua. Então, 24 horas mesmo. Isso demanda muita energia. Mas uma coisa que acho que a gente tem que falar, que é importante mais até do que o gasto de energia para você falar outra língua, é que é necessário você entender as culturas. Eu tenho time aqui em EPEC inteiro, Ásia, Japão, Tóquio, Índia, e são culturas muito diferentes. Então, ainda assim que a gente esteja mesmo usando a mesma língua, que é o inglês, a maneira como eles usam é muito diferente. Então, o que pode ser normal para mim, na minha cultura, pode soar muito agressivo para outra cultura. Então, você tem que estar se policiando para observar, entender, conhecer as outras culturas, para que você consiga se comunicar de forma eficiente, não ser agressiva, por exemplo. E é isso, acho que essa é uma das primeiras coisas assim, que eu tive que me adaptar aqui. Bom evento para vocês. Tchau. Tem algo que a Ângela fala sobre cultura, e isso é uma coisa que é super importante você entender aquela cultura do país, né? Então, quando eu mudei para Chicago, eu mudei dentro da mesma rede, né? Eu fui de Le Bournet para Le Bournet e eu pensei, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava em Portugal. Porque o jeito que eu trabalhava em Portugal deu certo, então eu venho para essa agência, até, inclusive, deve ser a mesma cultura. Então, a gente trabalhava em Portugal de um jeito muito colaborativo, muito casual, todo mundo era muito amigo, apesar de eu ser a diretora criativa executiva, eu sentava para criar com o meu time, a gente tinha assim, uma facilidade, um jeito muito casual mesmo. Então, quando eu cheguei em Chicago, eu fui fazer a mesma coisa, não entendendo qual é a cultura dos americanos no trabalho. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu, eu sempre acabo falando dessa história, porque eu acho que ela representa muito bem esse choque cultural, que era, eu estava saindo da agência, era meu primeiro para o segundo mês, e eu tinha ali um time, eu tinha uma diretora, eu tinha alguns diretores criativos que reportavam para mim, e essa diretora criativa estava fazendo um projeto com algumas pessoas do time. E eu estava saindo da agência, era umas 5h30, americano realmente acaba saindo, das 9 às 5, 5h30 estava saindo da agência, eu vi essas pessoas numa sala criando. Eu imaginei, eles estão ali, vou lá dar uma força, que é o que eu totalmente faria em Portugal. Abri a porta da sala, fui puxando uma cadeira, e a diretora criativa olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui, Luciana? Aí eu falei, não, é que vocês estavam criando, achei que podia sentar e ajudar, se vocês precisam de alguma coisa. Na verdade, eu estava me sentindo mal de ir embora e deixar o time lá trabalhando. E aí ela virou e falou assim, não, a gente tem uma reunião com você amanhã de manhã, amanhã a gente tem um trabalho para apresentar. Ou seja, ela me expulsou da sala. E eu lembro que, na época, eu fiquei um pouco triste, assim. Eu lembro que eu saí da agência um pouco confusa. E depois, assim, trabalhando em Chicago e percebendo como que são os americanos, eu entendi que colaboração nos Estados Unidos não é a mesma coisa que colaboração em Portugal e em outros países. Porque o americano ele vai delinear o espaço dele de trabalho, e a partir do momento que a gente, às vezes brasileiro, vai tentar chegar lá e dar uma força, a força não é bem-vinda naquele momento. Existe um certo espaço, né, para que você possa colaborar, e esse tem que acontecer no tempo certo. Senão, é interpretado como você está invadindo o meu papel. Então, eu estava, naquele momento, invadindo o papel da diretora criativa, que estava ali fazendo o trabalho dela com o time dela. Então, assim, foi um ajuste, e eu acho que isso também é muito importante. Não é só... Então, você, mesmo quando vocês estão mudando dentro do mesmo país, para uma outra agência, vocês têm que entender que existe uma cultura diferente. Eu posso levar o meu modo de trabalhar, mas eu preciso entender como é a cultura desse lugar. E aí, quando você adiciona isso, né, uma cultura de um país, são duas culturas ali que você tem que prestar atenção e pensar muito bem. E uma outra coisa que isso para mim é tão fundamental, talvez essa seja a maior dica, se vocês estão entrevistando para ir para fora, se vocês começarem um processo de entrevista para uma carreira de fora, isso que aconteceu comigo, eu vou contar agora, acontece com muita gente, que quando as pessoas vão te contratar, às vezes elas têm uma percepção. E se você não fizer muitas perguntas no processo, talvez você acabe sendo contratado por uma coisa que não vai bater tão certo com as suas habilidades. Então, quando eu fui contratada para ir para Chicago, eu fui para uma unidade da Le Bournet, de Chicago, que trabalhava o mercado hispânico nos Estados Unidos. Então, o que significava isso? A gente fazia uma publicidade focada e direcionada para latinos, né,
nos Estados Unidos. Então, qual foi, depois que eu entendi, qual foi o que o americano que me contratou pensou? Ah, a Luciana é latina, ela entende o mercado hispânico, né? Então, eu não percebi, né, qual foi o raciocínio que ele fez. Mas, quando eu cheguei na agência, eu lembro que a unidade que eu fui liderar, ela era... Assim, a maior parte do meu time falava espanhol entre eles, então tinha gente da Colômbia, tinha gente da Espanha, tinha gente da Venezuela, tinha gente de Porto Rico. Então, eu tinha todas essas pessoas, e aí eu lembro que, na primeira semana, o meu managing director, que foi a pessoa que fez todo o processo de entrevista comigo, falou, Luciana, você não fala espanhol? E aí você começa a entender, assim, como... Eu falei, gente, eu não entendi que ele me contratou porque eu era latina e estava achando que eu entendia aquele mercado latino nos Estados Unidos. Me lembro que tive que responder uma série de entrevistas, eu lembro para a Latin Spot, assim, no segundo mês, que eu fui estudar o mercado latino. Eu não era uma expert no mercado latino só porque eu era brasileira, mas essa foi a analogia do americano que me contratou. Acabou dando certo, eu estudei, eu aprendi sobre o mercado, mas foi um desafio muito maior e foi um desafio que me pegou de surpresa. Então, você fazer as perguntas é muito, muito interessante. Eu trouxe um depoimento de uma pessoa que passou por uma experiência assim, e a experiência dele é muito similar à de muitos, muitos, muitos brasileiros que acabam caindo numa situação que, opa, me contrataram para isso? Vamos ver o que ele tem para dizer. Já vi criativos brilhantes que eram muito bons em conceituar, em fazer filmes e trazer ideias brilhantes e botaram ele para fazer e-mail marketing de uma companhia telefônica. Qualquer americano com 1 ano de carreira vai fazer isso melhor que a gente. E você vai ser julgado por aquilo. Então, quando você está no grupo errado, nesse exemplo específico, aquela pessoa que você trouxe lá do Brasil, que pagou caro por ela, não está performando como um júnior americano, isso acaba afetando a sua carreira aqui nos Estados Unidos, né? E já vi muita gente entrando em depressão, completamente frustrado, muitas pessoas acabam voltando para o Brasil porque não se adaptam. Os meus primeiros 2 anos nos Estados Unidos eles foram muito difíceis. Eu venho de um background de uma família mais humilde. Eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora do país. Minha primeira viagem para fora do país, eu tinha 24 anos, eu paguei com o meu trabalho. Eu tinha muita vontade de morar fora e de conhecer outra cultura. Então, quando eu recebi as minhas primeiras ofertas para vir para os Estados Unidos, eu não fiz nenhuma dessas perguntas. Eu não entrevistei a agência, eu não investiguei a agência, aquele grupo específico que eu ia trabalhar, porque eu queria vir. E era isso. E eu acabei caindo num grupo ali da agência que não favorecia muito o meu trabalho. E foi bastante frustrante no começo. Foi muito, muito, muito difícil. Em vários momentos eu pensei em voltar para o Brasil e retomar a carreira de lá. Acabei não voltando, acabei insistindo. E aí a hora que eu entendi como é que funciona, como é que as agências americanas funcionam, e o meu inglês melhorou, eu já consegui argumentar, eu botei isso na minha cabeça. Ok, na próxima agência eu vou investigar a agência, vou entrevistar a agência, saber certinho aonde eu vou estar trabalhando, com quem eu vou estar trabalhando, que tipo de trabalho essa pessoa gosta, que tipo de trabalho essa pessoa espera. E a partir desses 2 anos, quando eu troquei de agência, que a minha carreira andou, né? Começou a andar bem mais rápido. Então é a dica que eu dou para as pessoas, assim, entreviste as agências, não precisa ter o desespero de vir para os Estados Unidos em qualquer proposta. Se você puder fazer o homework aí do Brasil antes de aceitar a proposta, eu te garanto que esse processo de adaptação aqui nos Estados Unidos vai ser um pouquinho mais fácil e você vai ser mais feliz nos Estados Unidos do que eu fui no começo, e a carreira vai andar mais rápido do que ou pelo menos no pace que você está esperando. Eu adoro que o Ricardo está fazendo um trabalho incrível agora em Chicago, mas eu pude
testemunhar esse começo de repente, estar passando por um período que poxa, me contrataram porque eu sei conceptuar, porque eu sei pensar ideias brilhantes, e, de repente, estão me dando um copy grande para escrever, que qualquer americano vai escrever melhor, porque é a língua nativa dele. E vocês não têm ideia como isso é comum. E quantas pessoas que eu vi que tinham o sonho de sair do Brasil e que acabaram caindo numa vaga errada. E aí você cai numa vaga errada, as coisas não andam, é frustrante, a pessoa acaba voltando para o Brasil e acaba ficando com aquele gosto amargo de uma experiência que não foi culpa dela, né? Então, fazer essa pergunta mesmo, assim, sabe? Entender qual é o seu papel no time, mas o que eu vou fazer lá? Porque se você for competir com um americano no mesmo, né, nível, você vai ter que trazer assim, não, eu sei conceptuar a ideia, mas eu não vou escrever como um americano escreve, no caso de um redator como o Ricardo. Então, assim, é super importante pensar isso, e acho que essa é uma dica valiosa. Bom, aí eu aprendi, né? Depois que eu não fiz a entrevista em Chicago, não perguntei para que eles estavam me contratando. Quando me chamaram para ir para o Japão, eu fiz as perguntas dessa vez. E eu entendi que eu ia para Tóquio para liderar um braço internacional dentro do Japão. Ou seja, eles estavam contratando uma brasileira, mas que iria trabalhar em campanhas globais. Então, o objetivo e o meu papel no Japão era criar do Japão para fora. Então, tudo bem, eu entendi, ok, eles estão me contratando por isso, bora lá. Só que o que acontece muitas vezes, né? Você fala, você vai... eu tinha essa dúvida, né? É possível trabalhar num lugar culturalmente muito distante do Brasil, não sabia, vou entender o que aconteceu. Mas aí o que eu não esperava que acontecesse era, quando eu fui contratada, eu entendi que eu ia montar um time internacional dentro da SAT. Só que aí a Publicis veio, como acontece muitas vezes nesse mercado, né? Vem as fusões, vem as decisões, e decidiu-se que a SAT ia se juntar com a Publicis. Ela era no mesmo prédio, é um prédio, tem mais ou menos 400 funcionários, só 4% são estrangeiros. O Japão é um mercado ainda muito fechado para o talento internacional. Mas, enfim, aí eles resolveram que eu não ia poder contratar um time e que eu tinha que trabalhar com os japoneses. E a Publicis é 100% japonesa, com pessoas que não falam outra língua além do japonês. Então, o que começou a acontecer é que todas as minhas conversas com o meu time eram com tradução simultânea. Ou seja, a gente tinha pessoas que eram as tradutoras que ficavam no andar da Publicis, elas davam um aparelhinho, como aquela coisa da ONU, então a gente colocava um aparelhinho, os japoneses colocavam, era um para japonês, 2 para inglês. Então, eu comecei assim, eu lembro que a minha primeira reunião, onde uma dupla, né, de criativos foram me apresentar as ideias, eu escutava as 2 línguas ao mesmo tempo. Eu escutava o japonês da pessoa falando na minha frente e o inglês no meu ouvido, do ponto. E assim, eu lembro que a minha primeira reunião, assim, foi uma confusão mental na minha cabeça, porque nenhuma daquelas 2 línguas eram as minhas, né? Então, assim, meu Deus, estou escutando japonês, estou escutando inglês, e agora eu tenho que entender essa ideia que eles estão falando, e eu vou ter que dar um feedback, né, e tentar construir ali alguma coisa nessa ideia. Então, assim, eu lembro quando eu saí da minha primeira reunião, eu liguei para o meu chefe, que foi a pessoa que me contratou, eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, sabe? Mas aí, isso é que é muito legal de trabalhar fora, porque você é exposto a desafios que você pensa que não seriam possíveis. Se alguém me perguntasse, eu ia falar, nem pensar. E eu acostumei. Eu trabalhei quase 3 anos no Japão assim, falando japonês, não, ouvindo japonês e, né, respondendo em inglês. E quando a gente foi para casa, porque eu estava lá na época da pandemia, a gente tinha no Teams o japonês e a gente ligava no telefone, no celular, a tradutora no inglês, aí ficava no inglês, né? Então, assim, a gente foi se adaptando, mas, assim, foi uma ginástica mental surreal. Eu lembro até, na época, eu fazia um diário visual, então, aí eu lembro que a primeira vez que eu tive essa reunião, assim, foi uma loucura. Mas a outra coisa do Japão é, apesar de eu trabalhar com um time japonês, eu sabia que o meu critério se aplicava para aquele tipo de ideias que eles estavam me mostrando. Por quê? Porque eu estava criando para a China, criando para os Estados Unidos, criando para o mercado de fora. Então, o meu critério global podia se aplicar. Mas, por 2 ocasiões, eu tive que trabalhar para o mercado japonês. Eu peguei uma concorrência a primeira vez, e eu lembro que eu falei, como é que meu critério se aplica numa cultura completamente diferente da minha, né? Então, eu lembro que eu entendi naquele momento que, apesar de eu ser a líder criativa, eu podia ser uma pessoa vulnerável. Eu podia olhar para aquele criativo japonês e dizer,
por que essa ideia é boa para você? Me explica. E aí tentar, em conjunto, aplicar algum critério, porque de outro modo seria impossível, né? Então, você entender que, às vezes, mesmo que você esteja liderando, existe um gap cultural, né? Eu não consigo, nunca vou entender o Japão como um japonês. Então, ali, colaborar de um modo que vocês consigam juntos chegar em alguma conclusão. E isso é o que muita gente faz nesses países, onde você vê brasileiros em países assim, como que ele está trabalhando lá? Porque é preciso ter uma certa humildade, né, e chamar para colaboração. E aí, a pessoa que é a culpada por ter me levado para o Japão, que é o Eric Rosa, que está lá até hoje como CEO da Publicis, eu fui perguntar para ele, porque ele trabalha mesmo na parte japonesa da empresa. Então, vamos ouvir o que ele tem para contar. Eu vou deixar aqui, acho, talvez, para mim, acho que a principal coisa, principal fator, principal diferença, o principal item, não sei, a principal coisa que morar fora, para mim, sempre teve, seja em Portugal, seja em Singapura e agora no Japão, que eu acho que são as referências, né? É o dia a dia. Quando você cria, você tem que buscar isso de um reservatório de vida que você viveu, né? Então, eu cresci no Brasil, assistindo novelas da Globo, assistindo Globo Esporte, assinando a Folha, o Jornal do Brasil. Você lembra do Jornal do Brasil? O finado Jornal do Brasil, Globo, enfim. Todo o meu reservatório de referências, né, vem de um mundo que eu não vivo hoje em dia. Então, muitas vezes é comum entrar um colega apresentar uma ideia em que tem um ator que é essencial para compreender o filme, ou a ideia. Isso, né? Pro level desu yo, kore. Eu não sei quem é, né? Então, muitas vezes eu tenho que segurar a mão do criativo e falar, eu vou confiar em você, porque eu não sei. E aí, isso vale para tudo, né? Vale para, né, hoje em dia no Japão, né? Como é que o japonês come, como fala, como se comporta, como se veste, né? O supermercado aqui, por exemplo, o supermercado aqui não tem carros grandes de supermercado, são cestinhas. As pessoas não têm espaço em casa para guardar coisas na despensa para o mês inteiro. São pequenos detalhes do cotidiano, da vida, da cultura, que, né, às vezes a gente, né, parece um pouco óbvio que eu estou falando, mas isso influencia muito, né, na forma de criar, de aprovar, de apresentar, de entender o porquê que estão apresentando, porquê que estão reprovando. Então, para mim, acho que essa é a principal diferença, ou fator. Começam a faltar palavras. E tem outra coisa que, assim, deixar assim, que eu acho que também para mim, foi sempre, continua sendo um desafio, e eu não vejo isso como uma parte ruim, porque no final me ajudou a desenvolver outras formas de se comunicar, que eu não falo japonês. Minha primeira língua é o português, a segunda é inglês, e muitas vezes aqui eu dependo de tradução simultânea. Então, a minha forma cantada brasileira de contar filmes, de tentar envolver um cliente numa apresentação, isso não existe mais. Eu coloquei isso numa caixinha debaixo da cama e agora eu dependo muito da boa vontade do tradutor e do cliente entender a ideia. E isso ajudou muito pensar formas diferentes de ter aquela ideia aprovada sem depender de qualquer forma minha de convencimento do cliente. E bom festival para vocês. E é muito interessante, porque é muito comum não só em países culturalmente muito diferentes, mas quando a gente não domina a língua, mesmo se a gente vai para o mercado americano, e ainda o seu inglês não está super afiado, todo mundo diz que nossa, eu preciso aprender a pensar de um jeito, aprender a me expressar e a pensar de uma nova forma. Então, mesmo no brainstorming ali, você está jogando ideia, mas você não tem o vocabulário, você acaba tentando ser mais sucinto, assim, tentar resumir aquele pensamento muito bem. E isso é um exercício que pode ser muito interessante. Então, você acaba desenvolvendo ali um outro jeito de trabalhar. E aí eu fui perguntar, no Japão, talvez tenha sido o lugar que eu passei, que eu encontrei menos brasileiros no mercado, por motivos óbvios, é um mercado ainda muito fechado, mas a gente sabe que num mercado culturalmente muito diferente, né, que, por exemplo, a gente sabe que no Dubai tem muito brasileiro fazendo um trabalho incrível, tem muito brasileiro que passou por lá, que ganhou assim todos os prêmios que você pode imaginar. E tem um amigo muito querido que está lá, que é o Rodrigo Rodrigues, já está há alguns anos no Dubai, fazendo um trabalho absolutamente incrível.
E eu fui perguntar para ele, assim, como que é, então, ok, a gente já sabe que no Japão é possível, mas como é que você faz aí? Porque também é tão diferente. Como é que você consegue trabalhar nesse mercado? Vamos ouvir. Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre minha experiência de trabalhar fora do Brasil. Eu estou há 8 anos no Dubai e eu lembro que no começo foi bem difícil para entender coisas básicas, assim. Básicas como dar bom dia. Imagina você chegando no primeiro dia com inglês que você acha que é bom, mas não é bom, e você vai entender isso logo bem depois, e você vai dar oi, e aí você vai querer abraçar as pessoas, dar um beijinho, e as pessoas não dão, porque, de novo, não faz parte da cultura delas. Então, assim, no máximo, um aperto de mão. Então, começa por essas coisinhas engraçadas. Então, assim, eu lembro que tinha várias pessoas, mulheres de abaias, toda coberta, e eu querendo ser gentil, as pessoas se afastando de mim, meio assustadas, meio não confortáveis, e assim, putz, é engraçado agora, né? Mas imagina um momento você chegando e não entendendo nada. A outra coisa que eu acho que foi muito interessante foi a forma de pensar. Como eu acabei descobrindo que meu inglês não era tão bom quanto eu imaginava, eu tive que fazer as ideias muito mais simples, muito mais sharp, muito mais objetivas para eu conseguir vender. Então eu comecei a pensar diferente, eu comecei a apresentar diferente, eu comecei a trazer ideias diferentes de uma forma mais pontuais, rápidas de entendimento. E melhorou muito, tudo, melhorou muito o critério das coisas que eu estava fazendo, melhorou muito a forma que eu penso, melhorou muito as formas de apresentar. Então eu acho que a mudança, o desconforto faz muito bem para a gente. De pensar diferente, ser criativo em tudo, não só de trazer ideias, mas ser criativo da forma de você se socializar, de você conseguir fazer parte de uma coisa nova. A Lu me falou que eu tenho só 1 minuto, eu devo ter passado, na verdade eu estou vendo aqui são 2 minutos, mas eu acho que isso pode ter ajudado um pouquinho. Beijo a todos. Todo mundo passou, ninguém fez isso em 1 minuto. Então é isso, assim, eu acho que é interessante, né, depois de ter um tempo no Japão, o Japão acabou me mostrando que muitas vezes a gente tem a capacidade, né, de pensar de um jeito diferente, de lidar com situações que a gente pensa que não é possível e de aplicar nosso critério como brasileiro num contexto completamente distinto. Bom, depois de quase 3 anos, 2 anos e 10 meses no Japão, fui convidada para retornar aos Estados Unidos, que é na posição que eu estou agora, na IKQA de Portland. Mas aí é muito interessante, assim, porque foi muito diferente de quando eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos. Por quê? Porque na primeira vez eu pensava assim, meu inglês não é bom, meu inglês tem sotaque. Depois eu pensava, eu não entendo tudo das coisas, dos elementos culturais, como minha dupla vem apresentar coisas, né, os criativos. Eu não sei o nome de todas as pessoas, por exemplo, a gente vai criar para a NFL, eu não sei todas as regras, eu tenho que perguntar, vai parecer que eu sou burra. Enfim, você fica com todas aquelas noias, eu ficava muito, muito. Então, quando eu voltei, né, depois já estava ali 15 anos fora, você começa a entender que seus pontos fracos são, na verdade, seus pontos fortes. Então, você começa a se apropriar da diferença, em vez de tentar ser igual. Então, assim, hoje em dia, eu não me desculpo pelo meu sotaque, eu falo oi em inglês e as pessoas falam, de onde você é? Então, assim, é sempre a primeira coisa. Então, no final das contas, eu vou sempre falar inglês com sotaque. Muitas vezes eu vou, né, acabar falando uma coisa errada ou conjugando um verbo errado. E antes eu ficava me matando depois da reunião e pensando. E hoje em dia eu falo, não, gente, eu sou a estrangeira no meio de todos esses americanos, eu estou trazendo a diferença, né? Então, você parar de se desculpar e entender que eu sou a pessoa que vou trazer o outro ponto de vista. Talvez eu não entenda todas as regras, né? Quando a gente está falando, a gente cria muito para Portland, muito, né, acaba fazendo coisas para NFL, NBA, e de repente eu não conheço todos os atletas, eu não conheço, mas tudo bem eu perguntar, e eu sou a pessoa que estou trazendo um ponto de vista diferente, um insight diferente, que talvez todos os americanos ali não estariam. Então, acabei levando, né, depois... Claro que foi um percurso, mas você acaba criando uma certa confiança. E eu acho, assim, se eu pudesse passar isso para as pessoas que vão lá fora, não se desculpem por ser diferentes, não se desculpem por, de repente, não saber tudo que aquela outra cultura, do que aquelas pessoas que vocês estão trabalhando sabem. Não se desculpem pelo seu inglês não ser perfeito, que muitas vezes você está tentando trabalhar em outra língua, né? Não estamos nem falando de viajar. E muitas vezes você vai trabalhar com pessoas que só sabem a língua deles. Então, assim, o conforto, né, que as pessoas têm, o desconforto que você tem é tão gigante, o que você está fazendo é uma coisa tão maior.
E muitas vezes eu sei que eles não percebem, não sequer percebem, mas você tem que lembrar. Então, hoje em dia, eu penso, tudo bem, eu sou a pessoa que está diferente e está tudo certo. Esse é realmente o objetivo, é provocar ali um outro raciocínio, um outro ponto de vista. E aí, né, eu fiquei pensando, então, assim, esse ciclo se fechou, eu estou lá, estou há 3 anos na Ikeki Way, mas aí eu fui perguntar, porque a gente sabe, quando eu saí do Brasil, não tinham tantos estrangeiros trabalhando no mercado. Eu sei que nesses 18 anos que eu estou fora, as agências começaram a ter muito mais estrangeiros que passaram. E aí eu fui perguntar para um desses estrangeiros, assim, que, na verdade, acho que é o estrangeiro que ficou tanto tempo no Brasil que eu até esquecia, né, que essa pessoa, eu acho que é o português, se vocês conhecem o Hugo, acho que ele é o português mais brasileiro que existe. E eu fui perguntar para ele, então, um ponto de vista contrário, né, dessa apresentação. Assim. Então, me diz o que você leva para fora, né? Porque eu sei o que os brasileiros estão levando. Agora, o que um estrangeiro que passou tanto tempo no Brasil consegue absorver, né, do nosso modo de trabalhar, que ele leva lá para fora. Então, vamos ouvir o que o Hugo tem para dizer. Eu cheguei ao Brasil em 2005, vindo de Portugal, onde trabalhava com profissionais incríveis, criativos e criativas, que eram apaixonadas por publicidade. Mas o que eu encontrei no Brasil foi algo muito além. Os profissionais brasileiros são obcecados por publicidade. E eu via isso assim, todo o departamento criativo, do diretor criativo ao assistentar, toda a gente consumia, naquela altura, os livros do Clube de Criação, do One Show, assim, havia uma sede, assim, as pessoas respiravam criatividade, e essa obsessão é o que leva o publicitário brasileiro a ser tão querido e tão desejado em qualquer parte do mundo. Temos até criativos no Japão, do outro lado do mundo, porque toda a gente sabe que entregam, assim, são pessoas que são obcecadas, que qualquer tempo útil que tenham vão ser dedicados a chegar à ideia. Depois de trabalhar assim tanto tempo no Brasil, foram 17 anos, acho que aquilo que mais se distingue dos profissionais brasileiros é uma leveza, assim, o dia-a-dia é muito leve, as pessoas são muito divertidas, assim, tem muita zoeira, e isso para a criatividade é muito importante, assim, quando não existem, acho que a nossa profissão está a virar muito politicamente correta, e se no dia-a-dia, nas relações do dia-a-dia, nesse contexto em que as ideias são geradas, se as pessoas estão à vontade, se o estagiário está à vontade de zoar com o diretor de criação, isso faz com que se gerem melhores ideias. E acho que hoje em dia, talvez o que eu mais admiro nos profissionais brasileiros é essa leveza, esse humor, esse jeito de estar e levar a criação. Então é isso, assim, eu acho que para fechar, né, existe assim esse reconhecimento lá fora. Então, querendo, é possível, assim, é muito, muito possível em qualquer lugar. Mas uma coisa que eu sempre falo para quem quer morar fora é: você vai perder muita coisa indo para fora, né? Eu perdi casamento dos meus melhores amigos, eu perdi as minhas amigas tendo filhos, eu perdi batizado, eu perdi muita coisa com a minha família. Então, tem que compensar. Você não pode ir por dinheiro, você não pode ir por carreira, você tem que ir porque você quer viver aquela experiência. Eu sempre quis muito viver em qualquer lugar, eu queria vivenciar o diferente. Então, é muito interessante, porque eu tive até um chefe que ele estava num mercado um pouco diferente. Eu lembro que uma dupla procurou ele para uma entrevista, enfim, queria trabalhar nesse país. E eu lembro que no final da entrevista ele falou, a gente conversando outro dia, ele falou assim: nossa, eu nunca contrataria essa dupla, porque você acredita que eles não me perguntaram nada do país? Só falaram do portfólio, só perguntaram de salário, mas assim, não é possível que você traga algumas pessoas do Brasil para um país tão diferente e as pessoas não sequer estão curiosas sobre como que vai ser meu dia, como é que eu vou acordar nesse lugar, como é que é morar aí. Então, assim, você tem que ter uma certa curiosidade, porque, no final das contas, o trabalho é só uma parte da nossa vida, né? Então, se você for para fora pensando que você vai se sacrificar e que você vai perder tudo, mas você está fazendo por dinheiro, está fazendo por carreira, eu não recomendo, porque, assim, no final das contas, você tem que ir com um valor e um objetivo maior do que só a carreira. Assim, eu até coloquei isso, que não significa nada para quem não me conhece, mas, no final das contas, quando eu olho para trás, eu tento ver que eu não perdi só tudo que eu perdi
né, dos meus amigos no Brasil, da minha família, mas eu ganhei muita coisa, eu conheci pessoas improváveis, eu fiz amizades com pessoas que eu talvez nunca faria, tive experiências que talvez eu nunca teria, experienciei climas assim extremos que eu talvez nunca pudesse passar, ou pensei que eu pudesse, né, tolerar os menos 27 de Chicago. Mas é isso, eu acho que essa é a beleza de... Não pode ser só carreira, você tem que ter um objetivo maior. E é isso, mas saiba que é possível, e era esse um pouco a mensagem que eu queria transmitir. Assim, talento brasileiro posso acho que dizer que é o talento mais desejado em qualquer lugar do mundo. Eu já vi pessoas dizendo, traz um brasileiro para esse time que vai chacoalhar isso aqui. Então, é isso. Se você pensa, pode acontecer. Então, eu queria fazer um obrigado primeiro para essa pessoa, que é outro brasileiro que saiu ali do Rio de Janeiro, acabou indo para Portugal. A gente se cruzou em Portugal, ele foi para a Bélgica, agora ele acabou de abrir uma agência de design, ele fez o design dessa apresentação. Então, primeiro, um jabá e um obrigado para o meu amigo. E um muito obrigado para vocês por ficarem aqui ouvindo num sábado à tarde. Obrigada. É isso.